Salve, salve, internautas! Sejam bem-vindos ao podcast Gestão Pública 4.0. Eu sou Elton Kramer e vou acompanhá-los nesse programa que trará aqui grandes debates a respeito da administração pública, envolvendo licitações, tributação, direito urbanístico, dentre outros temas. E hoje temos a honra de receber o professor Flávio Azambuja Berti. Professor Flávio, que é procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, mestre e doutor em Direito. Professor Flávio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Elton. Bom dia a quem nos acompanha aí no vídeo. Uma satisfação estar aqui com vocês. Nós que agradecemos, professor. E você que está nos assistindo, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho que você vai ficar sabendo de cada um dos episódios que a gente vai disponibilizar aqui no Gestão Pública 4.0. Professor Flávio, para a gente começar nosso bate-papo aí, explica para os nossos internautas qual é a atribuição do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas fiscaliza a administração pública estadual e municipal, monitora a prática de atos de gestão, de contratações públicas, de dispensas, de licitações, de admissão de servidores públicos, de concessão de aposentadoria a servidores públicos, enfim, todos aqueles atos que geram alguma forma de dispêndio de recurso público no âmbito municipal e no âmbito estadual, falando aqui do nosso Tribunal de Contas do Estado do Paraná, são objeto de análise, de fiscalização, de monitoramento, de controle por parte do Tribunal de Contas. Em alguns casos, atuando como órgão auxiliar dos legislativos, no caso das prestações de contas anuais, cujo julgamento final e definitivo cabe às câmaras de vereadores e à Assembleia Legislativa, por conta até do que já decidiu o Supremo Tribunal Federal, e na maior parte das outras atribuições e competência do Tribunal de Contas, exercendo efetivamente o controle e o julgamento de atos do administrador público. Professor, dentro dessa atuação do Tribunal de Contas, acredito que seja uma preocupação dos órgãos de controle a questão da sustentabilidade financeira dos municípios, né? Até um tempo atrás, a gente acompanhou uma pesquisa, uma estatística divulgada pelo TCE aqui do Paraná, de municípios até 50 mil habitantes que tinham problema de não ter recursos próprios para manter a sua máquina administrativa. Como que é a preocupação? Qual que é a linha de defesa do Tribunal de Contas para que esses municípios tenham essa sustentabilidade financeira? A questão é mais profunda, eu diria que ela é de natureza constitucional. Se nós pensarmos no estado do Paraná, você mencionou aí a linha de corte de 50 mil habitantes. Quando nos referimos a municípios no estado do Paraná, 70% deles não têm população superior a 15 mil habitantes. E todos esses municípios, sem exceção, com população que não ultrapassa 15 mil habitantes, não se sustenta com recursos próprios. Do ponto de vista da lógica administrativa, seria inviável você pensar em autonomia a essas entidades de natureza política se elas não têm condições de suprir os gastos mais básicos do seu dia a dia, como transporte escolar, como manutenção de ruas e equipamentos públicos, sem os seus próprios recursos. O Tribunal de Contas, enquanto órgão fiscalizador, obviamente, precisa monitorar os gastos feitos por esses municípios. Gastos esses decorrentes, inclusive, daquelas receitas oriundas de transferências voluntárias, que acaba sendo uma fonte bastante importante de recursos para esses municípios. Não é incomum que os gestores municipais rondem aí o governo do Estado, vez ou outra, quase sempre, eu diria, buscando recursos através de convênios, de termos de cooperação técnica, que são, em última palavra, os recursos que conseguem dar alguma forma de alívio financeiro, orçamentário a esses municípios. Tudo, em tese, todos esses gastos são objeto de controle do Tribunal de Contas. Há uma preocupação muito grande dos órgãos de controle, do sistema Tribunal de Contas, em relação a esta autonomia financeira que é apenas de direito, mas não é de fato, na medida em que aquilo que arrecadam com o IPTU, falando especificamente dos municípios, com o IPTU, com o ISS, com o ITBI, é insuficiente para 70% dos municípios no estado do Paraná, e esse dado não é diferente para as outras 26 unidades federativas do país, não conseguem sustentar os seus gastos mais básicos.
Isso é uma preocupação, né, professor? Até como o professor mencionou, é uma preocupação do Brasil inteiro, né? Você ter municípios aí que dependem do FPM. Eu até presenciei um desses cursos que eu rodei um pouquinho o Brasil, que tinha municípios que sequer tinha dívida ativa. Imagine a gravidade, né, professor? Uma situação como essa, o município não ter uma dívida ativa, isso representa que não teria uma arrecadação própria, né? E eu acredito, não sei se o professor concorda, que há uma necessidade premente de se aperfeiçoar a arrecadação tributária. Né? Claro que isso depende de um estudo mais complexo, né? Que envolve legislação, envolve questões administrativas, mas seria então, professor, o caminho para esse fortalecimento melhorar a arrecadação tributária do município para evitar essa dependência? A melhor da arrecadação tributária, um esforço minimamente profissional por parte das gestões municipais, é fundamental para a gente poder ter um salto de qualidade em relação àquilo que é entregue para o cidadão, entregue praticamente uma palavra financeira de administração pública. E é fato, há municípios que não lançam tributos, há municípios que lançam tributos, mas não fazem a respectiva inscrição na dívida ativa, há municípios que inscrevem dívida ativa, mas não executam, há municípios que executam, mas não conseguem obter bens e direitos com vista da garantia de seus créditos em execução fiscal. Enfim, o panorama, o cenário que nós temos hoje no Paraná e nos demais estados da federação, ele é o pior possível do ponto de vista da falta de profissionalização e da falta de uma gestão mais planejada, mais adequada, se refere à arrecadação tributária, principalmente. Isso é gravíssimo, até a gente tem que trabalhar, até o nome do programa Gestão Pública, né? A gente tem que trabalhar o que seria a gestão, até para que esses municípios profissionalizem, porque a própria terminologia gestão, que é profissionalizar a atuação, né, desses municípios, Estado, a União. Estado e União até já tem esse pensamento, né? Já tem até uma forma obrigatória. Agora, os municípios eu acho que sofrem mais com essa questão. Há uma dificuldade, né, de se implementar essa questão de gestão. E até eu gostaria de aproveitar, fazer esse link e perguntar para o professor, que muitos internautas até nos indagam, o que seria esse índice de efetividade da gestão municipal, que é muito trabalhada pelo Tribunal de Contas aqui no estado do Paraná e é divulgada nos sites, nas redes sociais. O que seria isso, professor? Olha só, Elton, para a gente poder fazer um monitoramento mais adequado e um controle da gestão pública municipal, estou falando de órgãos de controle de um modo geral, não só o Tribunal de Contas, também o Ministério Público de Contas, eventualmente organizações inclusive da sociedade civil que fazem um acompanhamento como os observatórios sociais, você precisa ter uma métrica pré-definida. E essa métrica precisa ser a mais racional possível. Nunca existiu no estado do Paraná uma métrica muito adequada para a gente fazer o acompanhamento em tempo real da administração pública. Então, o que é que foi pensado alguns anos atrás pelo Tribunal de Contas do Estado, a partir de empurrões, vamos assim dizer, de estímulos da Associação Nacional dos Tribunais de Contas, da TRICON, é criar um índice para verificar ali os aspectos mais sensíveis da administração pública em relação à efetividade daquilo que é entregue em termos de política pública. Esse índice é composto por inúmeros parâmetros, inclusive, por exemplo, transparência da administração pública. Quanto tempo demora para o município divulgar os dados relativos aos seus gastos, os seus empenhos, as suas contratações diretas no seu portal de transparência? Quanto tempo demora para o cidadão ser atendido em relação a alguma demanda que ele faz, como, por exemplo, um pedido de emissão de segunda via de boleto de IPTU? Qual o tamanho da preocupação que existe no município em atender do modo mais abreviado o cidadão que busca um posto de saúde para atendimento em plantão noturno, em plantão feriado, em plantão de final de semana. Então, pensando nisso, criou-se aí uma expertise para identificar esses pontos chaves de estrangulamento de atendimento ao cidadão, de busca da administração pública pelo cidadão, quando vai atrás dos serviços públicos, e o tribunal, então, tenta fazer a mensuração periódica disso para estabelecer o tal do índice. E, a partir disso, ranquear os 399 municípios do estado. Isso é divulgado até como forma de estímulo àqueles municípios que estão, digamos assim, não tão bem classificados, não tão bem ranqueados em relação a esse índice, para que busquem medidas e ações com vistas a otimizar
aquilo que presta em termos de serviço público, de resposta ao cidadão e também de informação quanto àquilo que gasta. Informação, inclusive, prestada aos órgãos de controle, como, por exemplo, ao Tribunal de Contas. Olha que interessante, professor. Então, seria uma estatística que poderia ser uma base até para os municípios saberem o que precisam melhorar, né? Porque ali está dizendo que tal município naquele índice está mal, aquele município estaria bom. Então, eles não teriam nem desculpa de dizer, eu não sei o que não está dando certo aqui. Seria uma estatística, então, que mostraria o que está indo bem e o que está indo mal. Seria isso, então, professor? A ideia resumida, assim, ele é um pouco mais complexo que isso. Fica muito difícil a gente tentar explicar isso em poucos minutos, né? Mas, basicamente, a ideia, a linha é essa. Isso tem sido bem compreendido pela maior parte dos gestores e tem causado uma preocupação, em alguns momentos até, eu vou dizer, uma certa resistência de alguns outros gestores que talvez não entendam e não compreendam qual é, de fato, a finalidade e como tem se portado o controle externo aí de 5, 6 anos para cá. Não, bacana, bem interessante isso aí, até eu não tinha estudado profundamente, mas eu vejo a importância e até mais até para os municípios terem um canal aí até com o Tribunal de Contas saber o que precisa ser melhorado. E a gente pensa até, professor, nessa questão do controle externo, controle institucional, mas muito se fala do controle social, né, do orçamento público, a lei de responsabilidade fiscal, as leis financeiras até criaram uma figura muito importante que é o orçamento participativo, que ficou muito famoso lá em Porto Alegre, anos atrás, né, que é chamar a população para dizer o que é importante para se fazer em obras e em políticas públicas. Mas o que me chamou a atenção, até, professor, foi uma pesquisa feita por uma americana, professora Rebecca Abers, sobre as audiências públicas feitas em Porto Alegre. E o que me chamou a atenção é que, dentro dessa pesquisa, se perguntou aos participantes por que eles estavam ali, por que eles foram participar dessas audiências públicas. A maior parte dessa estatística disse que é para conseguir alguma coisa, que era basicamente os 18,7%. E por último lugar, pensando em questão de cidadania, interesse público e eficiência, apenas 7%. Professor, lhe pergunto, há uma distorção sobre essa questão de cidadania no pensamento da população brasileira? Olha só, eu tenho uma visão bem crítica mesmo a respeito do orçamento participativo e a maneira como ele é utilizado hoje por gestores públicos no Brasil, de modo geral, no Paraná, de modo mais específico, que é a realidade que me afeta no dia a dia, no trabalho que faço no controle externo. Primeiro, não há dúvida que a participação do cidadão na discussão de prioridades orçamentárias é fundamental para que a gente tenha uma administração pública mais eficiente e mais atuante naquilo que de fato interessa ao cidadão. Do ponto de vista teórico, é assim que eu penso. Na prática, os exemplos que temos aqui no estado do Paraná, nas principais cidades do estado, são poucas ainda que fazem o orçamento participativo e que fazem as tais audiências públicas, o índice de adesão da população a essas audiências públicas, ele é baixíssimo. Há municípios grandes no estado, não vou citar nomes, mas há municípios grandes no estado, com população gigante, que tem ali audiências públicas realizadas para 25, 30, 40 pessoas, não mais que isso. E isso acaba sendo utilizado como uma espécie de escudo pelo gestor público, no mais das vezes nem tão bem intencionado assim, para dizer que definiu o projeto de lei orçamentária de acordo com o que a população a ele solicitou nessas audiências públicas. Não se sabe efetivamente se aquilo foi manipulado e até que ponto foi manipulado pelo gestor público, e de uma certa forma ele consegue dar uma satisfação, inclusive para a mídia, dizendo que atendeu às determinações legais, a transparência, a participação da sociedade na discussão do orçamento. Na prática, o que eu estou querendo dizer para você de modo bem simples, talvez até cartesiano demais, é que não tem funcionado como deveria, não tem atendido aquilo que seriam os preceitos e os objetivos do orçamento participativo. Eu desconheço aí os dados da pesquisa a qual você fez referência, da professora, no que se refere ao orçamento participativo no Rio Grande do Sul, mas muito provavelmente isso se reflete também nos demais estados, se reflete também no Paraná e também na nossa realidade nos nossos municípios aqui do estado do Paraná.
Se funcionasse, seria uma boa, né, professor? Era mais uma forma de controle, com certeza, caminhando para eficiência administrativa, né? Mas, infelizmente, eu acho que falta um pouco de consciência, né, ao próprio povo brasileiro, né, do que é importante. Já pegando o gancho aí no que você falou, já que o tema da última pergunta foi controle social, os órgãos de controle da sociedade, incipientes que são ainda, eles prestam um serviço fundamental. Eu diria que há muitas situações nas quais essas entidades, vamos dizer assim, da sociedade, que fazem esse controle, que não integram, portanto, a estrutura formal de controle da administração pública, acabam sendo muito mais efetivas no seu trabalho de provocação, de vigilância do gestor público do que propriamente os órgãos de controle, como o Ministério Público, o Tribunal de Contas e por aí afora. Eu dou um pequeno exemplo para você, que são os observatórios sociais. Tenho participado de muitos eventos já desde antes da pandemia, depois em tempos de pandemia, nos anos 2020 e 2021, em eventos à distância, como esse que nós estamos fazendo aqui no podcast, e agora, felizmente, de 2022 para cá, com a volta dos eventos presenciais, participado novamente de eventos não só no Paraná, como de resto em alguns outros estados do Brasil, sempre com a participação de integrantes do Observatório Social. É uma entidade que está muito bem estruturada, que faz um trabalho muito sério, voluntário, diga-se de passagem, ninguém ali é remunerado para integrar um observatório social, e fazem um trabalho de formiguinha que causa um baita incômodo, uma baita dor de cabeça para o gestor público, especialmente para o gestor público mal intencionado, em relação à busca de informações, em relação ao levantamento de dados, em relação a cruzamento de dados, identificação de inconsistências, de irregularidades, até de ilegalidades, e no mais das vezes resultando, inclusive, a partir desse trabalho fundamental feito pelo Observatório Social, ou pelos observatórios sociais, despertando, inclusive, e startando procedimentos próprios no âmbito de órgãos formais de controle, aí eu estou me referindo especificamente a Ministério Público de Contas, Ministério Público Estadual, Tribunal de Contas, enfim, isso acontece no Paraná, acontece em muitos municípios, e é bem legal que aconteça. Então, assim, o controle social, de fato, ele é a chave para que a gente consiga acelerar o nosso processo de desenvolvimento enquanto sociedade. O observatório, até o professor comentou, é um papel muito importante ali, é um braço da sociedade, né, que está ajudando, colaborando nesse controle do orçamento público. E o observatório tem feito até muitos apontamentos em compras públicas. E falando em compras públicas, uma coisa que a gente lembra é que tem uma nova lei, né, de licitações. Saiu agora a Lei 14.133, na verdade não é tão recente, é 2021, mas ela ainda não é aplicada por muitos municípios. E aí eu pergunto, professor, essa lei veio para resolver os problemas que a gente tinha da lei anterior, a 8666? Ela tenta melhorar o cenário que nós tínhamos à luz da Lei 8666. Ela não vai resolver problemas, ela não vai transformar o processo de compras públicas em algo absolutamente imune a irregularidades, imune a ações e atos pouco republicanos. Você é bem educado na minha fala, né? O podcast está sendo gravado, vai ser visto por muita gente depois, mas ela melhora bastante a normatização a respeito do processo de compras públicas no Brasil. Ela cria maior número de travas para os tais termos aditivos das revisões de contratos, ela estabelece algumas normas bastante interessantes do ponto de vista de controle, de integração de controles interno e externo da administração pública, ela reduz o número de hipóteses de contratações diretas, ela normatiza pela primeira vez o credenciamento, algo que sempre aconteceu, que é absolutamente necessário para a administração pública, inclusive na área de saúde. Pense aí no credenciamento de laboratórios para análises clínicas, pense no credenciamento de profissionais médicos em pequenos municípios que não conseguem, via licitação ou via concurso público, atrair o interesse de profissionais de determinadas especialidades para atender a sua população, mas o credenciamento acabava sendo regrado e normatizado pelos próprios tribunais de contas. Eu me recordo aqui de acórdãos do Tribunal de Contas da União, de acórdãos do nosso próprio Tribunal de Contas aqui do Estado do Paraná, que criaram quase que parâmetros normativos aí, há questionamentos, inclusive, com relação à exorbitância aí de determinadas competências dos tribunais ao fazerem, mas o fato é que havia necessidade de regulamentação, essa regulamentação legal não existia. Pois bem, à luz agora do cenário que nós temos com a Lei 14.133, a partir de abril desse ano,
existe normatização para credenciamento, que a lei, inclusive, chama de procedimento auxiliar às licitações. Você falou que ela não está em uso ainda. Só para passar informações aí a quem acompanha o podcast, já existem muitos municípios do estado do Paraná, inclusive, que regulamentaram a Lei 14.133 e já estão utilizando. Tem município no litoral do estado, município de Toledo, na semana passada, saiu uma matéria, inclusive no g1.com, dando conta da regulamentação publicada pelo município de Toledo, que já está fazendo uso para as compras públicas, mesmo antes da data de 1º de abril de 2023, a data a partir da qual torna-se, de fato, obrigatória a utilização da nova lei, já utilizando esse arcabouço normativo editado em 2021. O Estado do Paraná regulamentou ainda no ano passado, né, na minha modesta maneira de ver, inclusive de modo exagerado, o regulamento de compras públicas no Paraná, em relação à Lei 14.133, tem mais de 600 artigos. Eu fico pensando na cabeça do gestor público estadual ao se deparar com um regulamento de 600 artigos, tendo que aplicá-lo num processo de contratação para gastos de materiais de uso e consumo, por exemplo. Mas, enfim, o fato é que ela já está em uso, sim, por muitos municípios, necessariamente estará em uso por 100% dos municípios a partir de abril desse ano, e se não soluciona todos os problemas, ao menos ela traz alguma expectativa aí de redução de problemas e discussões em relação às irregularidades, ilegalidades, mau uso de recursos públicos no processo de licitações e também nos processos ou procedimentos de contratação direta que nós temos observado aí nos últimos anos no Brasil. E aí fica a dica, então, para os municípios, para todos aqueles entes federativos e gestores que ainda não regulamentaram, ainda não capacitaram o seu pessoal, 1º de abril, né, professor? Então, que vai se tornar obrigatório para todos. Então, é importante ficar atento a essa lei, e é uma lei que veio com esse objetivo de desengessar, né, o procedimento, tornar ele mais eficiente e mais trazer economicidade realmente para o poder público. Esse é o objetivo da lei e a gente só vai saber se deu certo aplicando, né? Professor, antes de passar para a próxima pergunta, aí dá um tempinho o professor tomar uma água, respirar, nesse céu aí de Salvador, aí na Bahia, mandando até um abraço para os nossos internautas aí da Bahia. Eu gostaria de agradecer nesse momento nossos apoiadores, sem os quais esse programa não estaria no ar, então eles se tornam indispensáveis aqui para a nossa programação, para o nosso podcast Gestão Pública 4.0. Agradeço a Excelência Educação, né, que é a nossa empresa que promove aí cursos, capacitação de servidores públicos, principalmente nessa matéria de licitações, que é tão importante aí, que está em voga. Para aqueles interessados, podem acessar o site excelênciaeducação.com.br. Lá vocês vão ter um acervo significativo de cursos, de capacitação, de consultoria nessa parte de gestão pública. Também agradecemos o nosso curso e também a nossa consultoria global, a Agiprev, da nossa colega Amanda. Lá também vocês vão encontrar softwares para prefeituras, consultorias, tudo que você precisa para a sua administração pública se tornar eficiente. O site é www.agiprev.com.br. Lá você pode falar com a Amanda Gisele, ela vai te dar uma assessoria do que você precisa aí para o seu órgão público, desde software e consultorias. Também agradecemos a Damásio, aqui na unidade de Umuarama, na sua pessoa do nosso colega Rubens. Lá você vai encontrar cursos de pós-graduação em AD, online, que você pode assistir diretamente da sua casa. Então acesse lá damasioumuarama.com.br e você vai achar o seu curso de pós-graduação. Também agradecemos o Jornal Ilustrado aqui de Umuarama, na pessoa do meu amigo Ilídio, sobrinho. Ele tem aí as notícias frescas envolvendo principalmente e especialmente as prefeituras da região. Lá você vai encontrar também notícias, aí até para evitar essas fake news e ficar só em grupos de WhatsApp, vai lá no ilustrado.com.br, tem o grupo do WhatsApp também que eles mandam notícias diretamente para você.
Também agradecemos o nosso amigo Juninho, da empresa Valirotti. E ele, inclusive, a empresa está promovendo agora, a consultoria do meu amigo Juninho, a primeira Semana Nacional do Poder Legislativo Municipal, que vai ser do dia 10 a 14 de abril. E você pode encontrar maiores informações lá no site do Valirotti, que é valerioteconcursos.com.br. Até vai aparecer aqui no vídeo para vocês acessarem. E, por fim, a Associação dos Procuradores do Estado do Paraná, a PEP, né, na pessoa do meu amigo Fernando Alcântara, que é a associação que eu faço parte aqui dos Procuradores do Estado do Paraná, também tem dado um apoio para o nosso programa. Então, agradeço todos nossos apoiadores. E voltando aqui para o nosso bate-papo com o professor Flávio Berti, gostaria de lhe perguntar, professor, como que o Tribunal de Contas vê esses chamados meios alternativos de cobrança tributária, como protesto da CDA, transação, dação em pagamento. Qual que é o olhar dos órgãos de controle sobre isso? Eu não posso responder para todos os órgãos de controle, mas acho que posso falar em nome do MP de Contas aqui do Paraná e do próprio Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal tem duas funções fundamentais e distintas, porém relacionadas. A primeira delas é o controle efetivo da administração pública e a segunda é a qualificação de servidores públicos. Isso o tribunal tem feito através da sua escola de gestão pública. A preocupação é tão grande, tão relevante, Elton, em relação a esses meios alternativos de cobrança, que no ano passado a escola de gestão pública do Estado esteve em 7 municípios diferentes, com um curso sobre desjudicialização da dívida ativa, no qual nós tivemos a oportunidade de tratar de vários assuntos como esses: do protesto extrajudicial de títulos da dívida ativa, da criação de programas de refinanciamento fiscal, de parcelamentos, de balcão de negócios, tomando como parâmetros algumas experiências bem interessantes, com resultados muito positivos, como aconteceu, por exemplo, no município de Blumenau, em Santa Catarina. Então, isso é fundamental para que a gente, de alguma maneira, consiga mudar o cenário, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, menos de 0,5% daquilo que é inscrito em dívida ativa e objeto de execuções fiscais resulta em realização efetiva do crédito. O assunto é tão importante e tão caro ao Tribunal de Contas que nós temos a segunda edição do curso, ainda que com uma visão um pouco distinta sobre tributação municipal esse ano, e nós estaremos já agora, eu não sei quando que o podcast vai ao ar, mas já agora nos dias 21 e 22 de abril em Maringá. Depois, no mês de abril, já estamos programados para Londrina. Mês de maio, iremos a Toledo. Mês de junho, Guarapuava. Mês de julho, Foz do Iguaçu. Em várias cidades do estado, portanto, trazendo discussões a respeito aí de arrecadação tributária e tributação municipal. O tribunal precisa virar a chave, e tem virado, em relação a se preocupar não apenas com gasto público, mas também com arrecadação, também com receita. Então, acho que isso responde de modo bem efetivo aí a dúvida levantada por você no teu questionamento. Não, e eu acho super importante isso, professor, até o holofote do Tribunal de Contas estar voltada para a receita pública, não só para a despesa, porque é ali que é o ganha-pão, né, principalmente dos municípios. Eu acredito que a grande problemática está centrada mais nos municípios do que União e Estados. A União até está dando pulo de alegria, metaforicamente falando, porque até a PFN divulgou recentemente que teve uma recuperação de crédito só envolvendo transação tributária na ordem de 13 bilhões de reais, né, em 2021 para 2022. Ou seja, nós temos aí uma fonte alternativa que não é muito usual por parte principalmente dos municípios e que tem trazido bons resultados. Isso sem falar em protestos e CDAs que já tem logrado bom êxito, inclusive aqui no estado do Paraná, que eu trabalho como procurador, eu já posso atestar que teve um bom êxito no protesto e CDAs. E essa transação tributária é um caminho, né, viável. Até a gente trabalhou junto, né, professor, junto nos cursos do TCE o ano passado, né, passando esse recado junto aos munícipes. E a grande dúvida, vamos dizer assim, que a gente sempre escutava nesses cursos eu posso fazer uma negociação com o crédito tributário? Isso não ofenderia o princípio da legalidade? O que o professor pode falar para os nossos internautas a respeito disso?
Eu posso falar o seguinte, Elton, que os nossos internautas que têm essas dúvidas, eles precisam buscar aquilo que a gente tem tentado fazer aí com os procuradores municipais, com as assessorias jurídicas de municípios, com o pessoal que trabalha na dívida ativa e na arrecadação tributária de municípios. A gente precisa buscar informação, a gente precisa se qualificar. Existe um cenário jurídico hoje, legal e normativo, que abre muitas possibilidades aí, que vão muito além daquilo que é o simples processo normal e rotineiro de lançar o tributo, notificar o contribuinte, inscrever em dívida ativa, ajuizar a execução fiscal, tentar buscar ali informações a respeito de bens no patrimônio do contribuinte e não localizando-os, pedir suspensão da execução, né? Eu fui procurador da Fazenda Nacional em outros tempos, lá no ano 2000, há mais de 20 anos atrás, ocasião na qual nós não tínhamos a possibilidade jurídica de buscar a transação extrajudicial junto ao contribuinte para tentar reaver aí pelo menos parte desses créditos, coisa que hoje acontece em razão do novo cenário jurídico que nós temos. Então, a busca por qualificação, a busca por informação, a busca por capacitação e expertise, ela é fundamental. Há inúmeros instrumentos para se fazer isso. O próprio Tribunal de Contas, eu mencionei aqui curso da Escola de Gestão Pública do Tribunal, que vai estar em várias cidades do Estado, já agora a partir do dia 21 de março. São boas portas de entrada aí para capacitar servidores, para capacitar procuradores, para capacitar o pessoal que trabalha realmente com arrecadação e fiscalização e que precisa de alguma forma contribuir aí para a mudança do cenário, né? Não adianta só reclamar que o teu município, o teu gestor não te dá a capacitação, você tem que fazer o seu dever de casa também e correr atrás disso. E o município precisa virar a chave, né? É um absurdo que nós tenhamos aí, a despeito do grande rol de competências e atribuições colocadas na garganta e na goela do gestor público municipal, que o município tenha só 7% do que se arrecada no Brasil. São dados do Tesouro Nacional que vem se repetindo aí ano após ano. 2022 ainda não tem dado fechado, mas não deve ser diferente. Ou seja, de todo o universo do que se arrecada no Brasil, apenas 7% está na mão dos municípios. E mesmo diante de apenas 7% de tudo que se arrecada no Brasil, do ponto de vista tributário, estar na mão dos municípios, os municípios não têm buscado esses meios alternativos aí de realização de crédito tributário inscrito em dívida ativa. Não têm protestado títulos, não têm pensado em normatizar e regulamentar a transação, não têm criado programas de parcelamento e refinanciamento fiscal e acaba utilizando-se do caminho alternativo aí, que é passar o chapéu para o governo do Estado, aqui no Palácio do Iguaçu, lá no Palácio do Iguaçu, em Curitiba, já que nesse momento, como você bem disse, eu estou bem longe de Curitiba, aqui sob o sol da Bahia, né? Não, e aí fica a chamada de atenção aí para os gestores, né? Precisamos ter informação, precisamos ter capacitação e precisamos correr atrás, né? As coisas não vão cair no colo, a gente precisa fazer e com certeza isso aí vai depender do empenho. Professor, até para não atrapalhar muito o seu compromisso, aí eu sei que o professor vai ter também aí um evento aí em Salvador. Podemos finalizar com uma última pergunta, que é uma preocupação também, grande parte aí dos nossos amigos, principalmente envolvendo a Procuradoria dos municípios, especialmente, a respeito da lei de terceirização, que é a Lei 13.429. Ela teve uma alteração aí no final do governo Temer para abrir mais o leque das terceirizações, possibilitando até a terceirização da atividade fim, né, de empresas. Isso aí era voltado mais para empresas. Mas como a gente tem também um processo de terceirização de órgãos públicos, né, do poder público, de uma forma geral, isso pode atingir, de uma certa forma, procuradoria, fiscalização no município, que são atividades aí ditas essenciais do Estado? Há esse perigo? Eu começo a te responder a partir de uma espécie de regramento, vamos chamar assim, do Tribunal de Contas na análise retrospectiva da jurisprudência dos últimos 4 anos a respeito do assunto, olhando especificamente para a terceirização de serviços na área de saúde. Vários municípios do estado começaram a fazer uso aí de contratações diretas, ou mesmo via licitações ou credenciamentos, para conseguir suprir a demanda que tem, ou que tinham, por serviços públicos na área de saúde. Eu estou me referindo basicamente a especialidades médicas, a plantões noturnos, a plantões de final de semana, e isso acabou virando quase que uma regra em municípios do estado do Paraná e, de resto, em vários outros estados da federação. Olhando para isso, com base em algumas representações, em algumas denúncias, em muitos abusos cometidos pelas administrações municipais, a despeito da inexistência de uma norma específica que regra o assunto, o sistema Tribunal de Contas começou a emitir decisões
parametrizando essas contratações. E um dos pontos que ficou bem claro ali é que a regra para a administração pública sempre foi e continua a ser aquela prevista no artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal, ou seja, concurso público. Em não sendo possível, via concurso público, você preencher a demanda ou preencher aquelas vagas, existe a possibilidade, mas é uma possibilidade com uso bastante moderado, de você buscar meios alternativos. Quando eu falo em meios alternativos, estou me reportando à jurisprudência dos tribunais de contas em relação especificamente à contratação na área de saúde. Mas eu não vejo nenhuma possibilidade zero, na minha opinião, de que atividades fins do Estado, de carreiras de Estado, nas procuradorias jurídicas, na fiscalização de tributos, possa ser objeto de terceirização. Não me parece que o cenário jurídico que nós temos hoje, com base no regramento constitucional que está definido na Constituição Federal de 88, com base no que está definido na legislação, possa fazer com que a gente concorde em aceitar a legalidade de medidas como essa. Então, a despeito de eventuais opiniões em contrário, eu tenho para mim aí que o sinal vermelho está aceso para essa possibilidade que pode eventualmente ser aventada, e já foi aventada em alguns momentos por alguns gestores públicos, sob a desculpa de que os custos são muito grandes para a administração pública, de que servidor público não trabalha, é isso que a gente ouve, né? Via de regra, nós somos os culpados pela inação da administração pública, a gente ganha muito bem, a nossa aposentadoria é milionária, e a gente não trabalha, né? Ninguém faz nada na administração pública, então vamos terceirizar. Juridicamente não se sustenta. Não se sustenta porque nós temos aí normas que impedem a terceirização de atividade fim na administração pública. É claro que eu não estou falando daquele serviço de manutenção e limpeza do prédio da prefeitura, eu não estou falando do serviço de asseio e da moça que serve o cafezinho lá na Câmara de Vereadores, eu não estou falando, eventualmente, até de algumas necessidades constatadas, eu mencionei aí durante a entrevista, durante o nosso bate-papo, a necessidade que muitas vezes acontece do credenciamento, por exemplo, de laboratórios de análises clínicas. A área de saúde é bastante sensível, né? Mas eu não vejo como você terceirizar professores da rede municipal, eu não vejo como você terceirizar o serviço do procurador no município, que faz a inscrição na dívida ativa e a defesa jurídica do município, eu não vejo como você terceirizar o controlador interno do município, seria algo impensável, essas atividades fins, essas atividades fundamentais, que eu chamaria aqui de atividades de Estado, passarem para a mão da iniciativa privada. Se a gente concordar com isso, é melhor fechar a porta, ir embora e deixar a lojinha aí para quem concorda com a liberação total, né? Perfeito, professor. Acho que foi um bom recado aí para os gestores e nossos colegas podem ficar parcialmente aí tranquilos que há esse entendimento ainda, né, da atividade fim do município, principalmente essas atividades essenciais não serem terceirizadas, embora tenha algumas tentativas, né, em várias ocasiões. Mas, professor, não querendo lhe atrapalhar, mas aí a gente agradece a sua participação no nosso podcast, ficamos muito honrados e agradecidos. Com certeza a gente iria até amanhã, tem muitos temas aí para se discutir envolvendo a administração pública. Os internautas com certeza adoraram isso aqui, porque é muita informação, muitos pontos importantes que levantamos aqui também na nossa conversa, no nosso bate-papo. E agradecemos sua participação e deixamos aí o convite aberto para próximas oportunidades a gente vir e discutir outros temas da administração pública. Muito obrigado, professor Flávio. Quem agradece sou eu. Um grande abraço a todo mundo aí que acompanhou o podcast. Nós que agradecemos. E não esqueça, você que está aí nos acompanhando, não esqueça de dar o like, fazer inscrição no canal, bate aquele sininho, né, aquele praxe para nos ajudar, para levar a informação para mais pessoas e deixe seu comentário aqui, se você gostou, o que mais que você queria perguntar para o professor Flávio, quem mais você gostaria de ver aqui em entrevista no nosso podcast, que eu vou atrás, a gente traz aqui para a gente fazer um bate-papo. Um grande abraço para todos vocês e até o nosso próximo episódio.